prazo para emitir e atualizar título de eleitor termina nesta quarta-feira. Lagarta tóxica, que pode até matar, é encontrada no Lago Sul. Insegurança na Asa Norte. Bandidos usam uniforme da polícia para assaltar apartamento na quadra 311. Telefonia móvel. A Anatel promete bloquear celulares piratas a partir de amanhã. Veja também, Supremo rejeita a ação do GDF para cortar super salários de estatais. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Termina amanhã o prazo para solicitar à Justiça Eleitoral o título de eleitor, alterar dados cadastrais ou transferir o domicílio eleitoral. Os cartórios vão funcionar em horário especial nesta quarta-feira e muita gente deixou para a última hora, viu? Os 18 anos da Viviane vieram acompanhados da obrigatoriedade de votar nas eleições, mas ela deixou para resolver a situação eleitoral na última hora. Eu estava sem tempo, vim adiando e aí chegou agora, eu tive que vir correndo tirar. O prazo para pedir a primeira via do título, alterar dados e regularizar o título cancelado termina amanhã. Quem também vai pedir a transferência do domicílio eleitoral tem que correr aos cartórios para garantir a mudança. E foi exatamente isso que o Lázaro fez. Ele veio do Paraná, pediu a transferência para o DF. A gente demora um pouco, para tomar essa decisão. Daí eu falei, não, para votar esse ano, regularizar, tem que fazer, Para quitar as pendências eleitorais, é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e, para os homens, a quitação militar. Para atender as pessoas que precisam fazer esse cadastramento, os cartórios vão funcionar nesta quarta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Com todo esse reforço, o Tribunal Regional Eleitoral descarta prorrogar o prazo de atendimento. Esse é um prazo legal, então não existe possibilidade de prorrogação. Quem quiser tirar o título ou transferir ou fazer alguma alteração cadastral vai ter que comparecer ao cartório eleitoral até amanhã. No caso de segunda via, é importante ressaltar que o eleitor não precisa ir ao cartório eleitoral até amanhã. Tem um prazo que é mais elástico, vai até setembro, e além disso ele não precisa nem ir ao cartório se ele não quiser, porque tem o e-título, que é um aplicativo que recentemente foi implementado e pode ser utilizado. Ele pode pegar aquele aplicativo e inclusive usar para votar. Outras informações você encontra no site tse.jus.br. Moradores do Lago Sul estão assustados. É que uma lagarta venenosa foi encontrada na região. O contato com o animal pode causar hemorragia e até insuficiência renal. O animal é bastante tóxico e por isso não pode ser tocado. As substâncias presentes na lonômia, como é conhecido o bicho, causam dor, vermelhidão, dor de cabeça e inchaço. A febre alta, que pode render alucinações, aparece nas primeiras 72 horas de contato com o animal. O Instituto Butantan, que monitora acidentes com animais venenosos no país, informou que, em caso de contato, a pessoa deve lavar imediatamente o local atingido com água corrente em abundância e procurar auxílio médico. A Secretaria de Saúde e a Vigilância Ambiental já sabem do caso e estão monitorando a situação. Moradores do Arapuanga, em Planaltina, reclamam do descaso do GDF com os poucos espaços de lazer que existem na cidade. Basta dar uma volta para encontrar campo de futebol abandonado, brinquedos enferrujados, equipamentos quebrados e até um poste de iluminação que dá choque. Um desperdício do dinheiro público e o enorme perigo, principalmente para as crianças. Os sinais de abandono estão por todos os lados. A criançada ainda se arrisca e tenta jogar bola no campo de society, ou pelo menos no que sobrou dele. Dá para se divertir, mas tem muita gente que se machuca aqui brincando, por exemplo. Meu primo, ele caiu, machucou o crânio, teve que ir para o hospital. Acho que foi semana passada, eu me machuquei, fui chutar a bola, tropecei no buraco, caí. E como poderia ser diferente? O estranho seria não se machucar aqui. As grades estão quebradas e os ferros soltos. Até o poste que ilumina o local dá choque nas pessoas. A Delma, por exemplo, nem deixa mais os filhos frequentarem o local. Eles não saem não, porque aqui não tem como sair nesse abandono. O parquinho do jeito que está não tem como. Além do campo de futebol, o conjunto J da quadra 10 de Arapuanga conta ainda com um parquinho e um ponto de encontro comunitário.
ambos também abandonados. Desde a entrega há 3 anos, o espaço de lazer nunca recebeu uma manutenção sequer. Resultado? Tudo quebrado. Ali onde as crianças brincam, no parquinho, não tem areia. Quando chove, fica aquelas poças de água, não tem como brincar, não tem condições. A Vânia foi atrás da administração para cobrar uma solução, mas a resposta deixou ela surpresa. Eu falei com o administrador, né, e ele falou que não era com eles, e se não é com o administrador, é com quem? A gente quer saber com quem a gente fala, né? Porque a gente já reclamou, não é a primeira vez que a gente reclama. E essa situação permanece, a mesma coisa, o tempo todo. As crianças machucando, a gente sem poder fazer exercício, porque não tem condições. Enquanto nada é feito, os acidentes não vão terminar, diferentemente dos sonhos de uma criança. Eu queria só que trocasse esse tapete do sintético e colocasse rede nos gols. A Nova Capa informou que até abriu licitação para a manutenção de praças, parquinhos, quadras poliesportivas e pontos de encontro comunitário. Mas a licitação foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do DF por 2 anos. Agora, a companhia está em contato com as empresas que ficaram nos primeiros lugares da licitação para verificar se ainda tem interesse em assinar o contrato e revitalizar essas áreas. Sobre o administrador Vicente Salgueiro ter dito que o problema no campo de futebol não é dele, a assessoria negou a afirmação e esclareceu que em casos como esse, a administração recebe a denúncia e encaminha a reclamação para o órgão competente. Já a respeito do poste que está dando choque, a SEB disse apenas que técnicos devem analisar o problema ainda esta semana. O problema é que a semana ainda tem muitos dias, né? E as tragédias não têm prazo para acontecer. E olha só, 2 homens que estavam com uniformes da Polícia Civil assaltaram um prédio residencial na 311 Norte. Confira. Fardados indevidamente, os homens apresentaram um falso mandado judicial ao porteiro, ainda no térreo do prédio. De acordo com a síndica, o porteiro foi forçado a subir até um apartamento com os 2 assaltantes, que estavam armados, e trancaram o funcionário dentro de um banheiro. Os suspeitos levaram uma mochila, uma maleta e algumas bebidas. Até o momento, eles ainda não foram encontrados pela polícia. E lembra que ontem nós mostramos o balanço da Secretaria de Segurança indicando redução de ocorrências policiais? Pois a bandidagem não está nem aí para as estatísticas oficiais. E assaltantes estão se aproveitando da falta de policiais nas ruas para cometer mais crimes. Só na manhã desta terça-feira, 6 carros foram arrombados no setor de Clube Sul. Veja só. Os assaltantes fizeram um verdadeiro arrastão no estacionamento de um posto de combustíveis no setor de Clube Sul. Neste vídeo, gravado por um telespectador, dá para ver que os criminosos quebraram os vidros dianteiros para levar os objetos pessoais que estavam dentro dos carros, como bolsas e aparelhos eletrônicos. Um dos veículos foi inclusive levado pelos bandidos. Durante a gravação, o telespectador afirma que a polícia foi chamada, mas não apareceu no local. Ironicamente, no balanço divulgado pela Secretaria de Segurança, foi registrada uma queda de 20% nos furtos de veículos em abril, com relação ao mesmo período do ano passado. Operação Terra Prometida foi presa hoje em Planaltina uma quadrilha que extorquia e obrigava famílias a pagar pelo aluguel de barracos em uma ocupação irregular na área rural da cidade. Cerca de 70 policiais civis foram às ruas nas primeiras horas desta terça-feira. A operação cumpriu 15 mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma milícia privada que agia no acampamento Zilda Xavier, em Planaltina. Vira de costa! 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 Em 4 meses, os investigadores da Operação Terra Prometida descobriram que o grupo cometia vários crimes no assentamento, que possui uma área de 100 mil metros quadrados. Das 220 pessoas que vivem no local de forma irregular, 80 foram ouvidas pelos policiais e disseram ter sofrido algum tipo de violência pelo grupo, que chegava a cobrar R$ 500 por mês de cada família pela ocupação da área. Os milicianos recrutavam moradores da região, inclusive adolescentes, para ajudar na extorsão. As pessoas que não atendiam à sua determinação tinham seu barraco queimado, outra hora ameaçado, os veículos atirados por arma de fogo e até mesmo tentativas de homicídio.
E quando essas pessoas saíam, ele colocava outras pessoas e essas novas pessoas tinham que pagar um valor econômico mensal a ele. 2 pessoas que participavam do grupo criminoso estão foragidas. De acordo com a polícia, as investigações continuam. O grupo vai responder por associação criminosa e pode ter a pena mais grave devido ao uso de armas de fogo e à participação de adolescentes. Olha, a Polícia Civil prendeu 13 pessoas integrantes de uma milícia criada para explorar pessoas pobres com aparência de movimentos sociais. Situação muito parecida com os bandidos que usam famílias carentes como se fossem gado para invadir prédios públicos ou propriedades privadas. No prédio que desabou em São Paulo, como na invasão desse acampamento Nova Petrópolis, aqui no Distrito Federal, os métodos são os mesmos. Vigilância severa das famílias e cobrança de taxas caras para sustentar os malandros que se apresentam como líderes. A Polícia Civil vinculou esses bandidos a uma dezena de crimes, como latrocínio, homicídio, roubo, extorsão, corrupção de menores, incêndio doloso, furto, ameaça, grilagem de terra. São bandidos. Quem sabe agora o país abre os olhos em relação a esses movimentos sociais que usam pessoas como forma de enriquecer, como se elas fossem mercadorias. E a regularização fundiária no GDF não gera só notícia de picaretagem, não. Foi assinado hoje o decreto do parcelamento urbano isolado. Com a medida, mais de 1.500 terrenos informais serão regularizados. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite. Quais as regiões que serão beneficiadas com essa proposta? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Vão ser várias as regiões beneficiadas, Juliana. Eu vou listar aqui para vocês, até para quem está em casa também e for dessa região aí, já ficar atenta. Temos Residencial Vitória, Engenho das Lajes, no Gama, Comunidade Boa Vista, Comunidade Lobeiral, Serra Verde e Vila Basevi, em Sobradinho, Arrozal, Jardim do Oriente, Privé Morada Norte e Parque Sol Nascente em Planaltina. Tem também no Riacho Fundo 1, lá na Granja Modelo 1 e no INCRA 8 em Braslândia. Essas regiões aí foram consideradas prioritárias pelo governo do Distrito Federal. Para eles chegarem a essa conclusão aí, eles analisaram situações como questões ambientais, jurídicas, sociais e urbanísticas. Tudo foi levado em conta. A expectativa do governo do Distrito Federal é que 4.000 pessoas sejam beneficiadas aí com essa regularização. O projeto ainda prevê a implementação de infraestrutura básica e equipamentos públicos, tudo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas isso só deve ocorrer com o avançar da etapa da regularização. Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Um sargento do Corpo de Bombeiros teve um ataque de fúria no aeroporto JK ontem à tarde, depois de perder um voo para Porto Seguro. O militar ficou irritado e usou uma barra de ferro para bater no balcão e agredir um policial militar. Nessas imagens feitas por um telespectador, dá para ver o descontrole do homem ao perder o voo. Com uma barra de ferro nas mãos, ele saiu batendo em tudo o que via pela frente. Depois, ainda arremessou o objeto na direção de um policial militar. Neste outro vídeo, dá para ver que os passageiros ficam assustados com a confusão e os funcionários se afastam do balcão de check-in. O homem foi preso e vai responder por dano ao patrimônio e agressão. O caso foi encaminhado para a Corregedoria do Corpo de Bombeiros. O sargento pagou fiança de R$1.000 e já foi solto. Como a gente viu na reportagem, o caso foi encaminhado à Corregedoria do Corpo de Bombeiros. A Justiça mandou o GDF cancelar as multas dos motoristas que foram flagrados dirigindo com o farol baixo apagado nas estradas urbanas do Distrito Federal. A decisão ainda determina que o governo devolva os valores que já foram arrecadados entre outubro de 2016 e novembro do ano passado, quando a lei foi suspensa na capital. A determinação é do juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública. Para ele, as multas aplicadas aos motoristas que estavam com o farol desligado durante o dia nas rodovias urbanas foram feitas indevidamente. A Justiça entendeu que houve ilegalidade ao considerar avenidas urbanas como rodovias.
Por isso, foi definido o cancelamento de todas as multas aplicadas nas pistas que cortam o plano piloto e as que ficam dentro das regiões administrativas. A decisão ainda obriga a devolução do dinheiro das infrações já pagas. Desde novembro do ano passado, o motorista de Brasília não é mais obrigado a dirigir com o farol baixo ligado. Mas, antes disso, a lei estava valendo e muitos foram multados por desobedecer a regra. Na época, o DER recorreu da sentença e o resultado saiu agora. Mas ainda cabe recurso da decisão e ela não vale de imediato. Sancionada em maio de 2016, a lei do farol baixo ainda vale nas rodovias federais e é considerada uma infração média. A multa é de R$ 130,16. A Procuradoria-Geral do DF e o DER informaram que aguardam a notificação para avaliar que medidas judiciais vão tomar. O GDF vai substituir o programa Sinal Livre de Wi-Fi gratuito em espaços públicos. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, como é que vai ser essa mudança? Oi, Juliana, boa noite para você. Pois é, olha só, você se lembra que tem 4 estações do metrô que tem lá o serviço de internet disponível para os passageiros. A gente lembra a Central, Galeria dos Estados, Águas Claras e a Feira do Guará. Até agora o governo do Distrito Federal inaugurou então 2 árvores digitais, na Praça do Relógio, em Taguatinga, e também no estacionamento 13, lá do Parque da Cidade. No entanto, usuários relatam problemas como sinais estáveis, lentidão e até falta do serviço tem sido aí cada vez mais frequente. O secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, o Marcelo Chubassi, diz que o programa Sinal Livre não tem atingido o objetivo que é da inclusão digital e por isso ele será substituído. Os demais equipamentos estão em fase de licenciamento, eles devem ser instalados na Torre de TV, Ceilândia, Sobradinho, São Sebastião, também Gama, além de outras regiões. A gente lembra que essas árvores digitais suportam até 100 conexões simultâneas. O GDF afirmou que os aparelhos não têm custo adicional para os cofres públicos e essa instalação e a manutenção, elas são feitas aí por empresas privadas que são parceiras do governo. O governo ainda não conseguiu acertar nessa questão da internet e Wi-Fi sinal livre aí para a população, viu, Juliana? Complicado. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Sobre o caso furto de carros no setor de Clube Sul, a PM esclareceu agora há pouco que atendeu a ocorrência por volta de 11h30 da manhã e que ainda está à procura dos assaltantes. A Anatel promete que a partir de amanhã todo celular pirata habilitado no DF vai ter o serviço cortado. Às vésperas do bloqueio, a repórter Camila Lopes explica quais são os aparelhos considerados irregulares pela agência. Calcula-se que o Brasil tenha cerca de 12 milhões de celulares piratas em funcionamento. 75 dias foi o prazo dado pela Anatel para que o consumidor que tenha o celular irregular regularize a situação. E quem recebeu a mensagem enviada pela Anatel com um aviso de bloqueio e não tomou providência, vai ter a linha bloqueada a partir de quarta-feira. Começam a ser bloqueados os aparelhos que receberam essa primeira mensagem há 75 dias atrás. Então, aparelhos que eventualmente entraram na rede depois disso, tem que respeitar esse calendário de 75 dias da data da primeira mensagem que aquele celular recebeu. Para saber se o celular é ou não irregular, basta digitar no aparelho * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha, que vai aparecer o número do e-mail, que é uma identificação única e global do celular. Esse número também pode ser consultado na caixa do produto ou na nota fiscal. A Anatel explica que a medida vem para garantir a proteção dos consumidores. O principal exemplo que a gente dá é a questão da bateria. Os celulares no Brasil hoje que são certificados pela Anatel têm a bateria certificada e você pode ter a garantia ali que no processo de certificação todos esses testes relacionados a risco de explosão e tudo mais que coloca a saúde das pessoas em risco foram feitos. No entanto, nas ruas, nem todo mundo acha justo esse bloqueio dos telefones. Não acho justo não, porque cada quem, né? Porque tem gente que consegue comprar um celular original, agora tem outros que não conseguem, né? Comprar.
E também se bloquear também, tem gente que vive disso. Porque às vezes não tem condição de comprar o normal, o pela loja mesmo, sem ser o pirata. Você não compraria, mas entende quem compra. É. Mas quem já teve problema com os aparelhos irregulares, acredita que a regra é bem-vinda. Eu acho, porque não presta. O celular pirata geralmente quebra muito rápido. Quem comprou o celular no exterior não terá o aparelho bloqueado se o telefone for certificado por alguma organização internacional. Mas se a pessoa comprar para revenda, terá que ter a certificação na Anatel. E quem precisa da rede pública de saúde continua sofrendo. Os aparelhos de tomografia dos hospitais da Asa Norte, Samambaia, Taguatinga e Ceilândia estão quebrados há pelo menos 2 semanas. Pacientes precisam recorrer a outras unidades ou pagar pelo exame na rede particular, o que custa, em média, R$ 600. O Sindicato dos Servidores da Saúde informou que o problema acontece por causa do atraso no pagamento das empresas responsáveis pelo conserto dos aparelhos. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que os equipamentos já estão em manutenção. Sobre as empresas que fazem os consertos, a Secretaria disse que a Toshiba está com contrato vigente e a Siemens está em processo de renovação de contrato. Veja a seguir, GDF vai reabrir o Espaço Cultural Renato Russo na Asa Sul. A obra vai custar mais de R$ 6 milhões. É daqui a pouco, até já.